Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Daniela Bezerra e nesse instante nós vamos começar a nossa aula 2 de História. Pessoal, o nosso tema da nossa aula de hoje é o Iluminismo e a independência das 13 colônias da América do Norte. Eu falei para vocês na aula 1 que para a gente poder desenvolver esse nosso tema referente à independência dessas 13 colônias da América do Norte, era preciso que antes nós compreendêssemos o que foi esse iluminismo. E foi quando nós vimos que o iluminismo ele foi conhecido como o século das luzes, era voltado para a razão e foi um movimento também filosófico que predominou na França no século XVIII. No entanto, suas origens elas remetem a um período bem anterior, que esse período era caracterizado pela expansão do liberalismo na Europa, que contou com grandes nomes, como por exemplo John Locke, que era considerado o pai do iluminismo. Como nós podemos perceber, o iluminismo ele não ficou restrito somente à França e se expandiu não só pela Europa, mas chegou à América, né, se tornando uma das principais influências da independência dos Estados Unidos e de outros movimentos emancipacionistas do continente americano, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Nós vamos agora entender como se deu o processo dessa emancipação das 13 colônias que originaram nos Estados Unidos da América. Inicialmente, é necessário atentar para o fato de que essas 13 colônias elas tiveram um processo de colonização diferente, né, do encontrado em outras colônias da América. A parte norte ela era composta por colônias de povoamento, enquanto a parte sul era composta por colônias de exploração. Além disso, a Inglaterra ela adotou um modelo de colonização nas colônias do norte, principalmente, não esqueçam disso, que ficou conhecido como negligência salutar. Que é caracterizada, essa negligência salutar é caracterizada pelo pouco intervencionismo da metrópole nas questões coloniais. No entanto, pessoal, a mudança nessa postura ela vai começar a desencadear um processo emancipatório. As 13 colônias ou 13 colônias eram um grupo de colônias britânicas, não esqueçam, como consta na Atlântica, da América do Norte, que foi fundada nos séculos 17 e 18, que declararam sua independência somente no ano de 1776, que foi formando os Estados Unidos da América. As 13 colônias elas tinham um sistema político constitucionais e legais muito semelhantes e a maior parte de população falava uma língua inglesa e fazia parte também da Igreja Protestante. Então, elas faziam parte da América Britânica, que eram das possessões britânicas, que eram consideradas os chamados Novo Mundo, e que também incluía as colônias de Canadá, Flórida e Caribe. Pessoal, a população colonial de origem europeia ela cresceu cerca de 200 para 2,40 milhões entre os anos de 1625 e os anos de 1775. O que foi que ocorreu? Ela teve aí um deslocamento, os índios americanos para o interior. Ou seja, foi quando teve aí esse aumento, esse crescimento dessa tal forma. Então, essa população ela incluía pessoas sujeitas a um sistema de escravidão que era legal em todas as colônias antes da Guerra Revolucionária Americana. Lá no século XVIII, o governo britânico operou suas próprias colônias, sobre uma política de mercantilismo, na qual o governo central administrava seus bens para o seu benefício próprio. As 13 colônias, elas tinham, digamos assim, um alto grau de autogoverno e eleições legais ativas e resistiram às demandas de Londres por mais controle. Então, a guerra, né, digamos assim, franco-indígena, que foi ocorrida nos anos de 1754 a 1763, levou às crescentes tensões entre a Grã-Bretanha e as 13 colônias. Então, durante a década de 1750, as 13 colônias elas começaram aí a colaborar entre si em vez de lidar diretamente com a Grã-Bretanha. Então, essas atividades
intercoloniais cultivaram um senso de identidade americana compartilhada e levaram a pedidos de proteção do direito como ingleses. Então, eles achavam que tinham esse direito a essa proteção dos colonos, especialmente no princípio, no que se vem ao princípio de não tributação sem representação. Então, as rixas com o governo britânico levaram essa revolução americana, na qual as colônias colaboraram na formação do Congresso Continental. Então, os colonos, eles travaram aí a Guerra Revolucionária Americana, ocorridos entre o ano de 1775 ao ano de 1783. Obviamente que isso não foi só, eles travaram essa revolução com a ajuda do Reino da França, e em um grau muito menor da República Holandesa e do Império Espanhol. Então, foi em 1776 que as 13 colônias elas declararam a sua independência da Grã-Bretanha. Então, com a ajuda da França e da Espanha, eles derrotaram os britânicos na Guerra Revolucionária Americana. Então, no Tratado de Paris, lá no ano de 1783, a Grã-Bretanha ela já reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos da América. Então, foi somente nesse ano, em 1783, que a Grã-Bretanha ela reconheceu oficialmente a sua independência, se tornou independente. Então, com o envolvimento da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, aumentou o quê? O intervencionismo inglês na América, a partir da criação de leis que visavam, digamos assim, taxar essas atividades coloniais, como a Lei do Chá, a Lei do Selo e a Lei do Açúcar. Então, eram essas, como na verdade eram taxadas nessas atividades coloniais. Mas, no entanto, outro fator não foi somente esse, não ficou restrito somente esses fatores, tiveram também outros fatores que teriam, digamos assim, influenciado esse intervencionismo, que foi a tentativa do financiamento da Revolução Industrial Inglesa, a partir de uma exploração mais incisiva de suas colônias. Então, portanto, a Guerra dos 7 Anos e a Revolução Industrial Inglesa, elas marcaram o fim, digamos assim, da negligência salutar das 13 colônias. Então, diante das inúmeras taxações da Inglaterra aos colonos das 13 colônias, são iniciados aí uma série de atritos, digamos assim, que desencadearam a Guerra de Independência. Então, durante a Guerra de Independência das 13 colônias, o apoio da França foi de fundamental importância, como uma forma de retaliação, digamos assim, aos ingleses, na Guerra dos 7 Anos. E aos colonos americanos foi fundamental para consolidar o processo de emancipação em relação à Inglaterra. Então, as 13 colônias, elas consolidaram um processo de independência ao contestar a autoridade da metrópole inglesa, influenciados por ideais iluministas também presentes na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e na Constituição Americana. Então, no entanto, essa independência foi bastante conservadora por manter, digamos assim, a estrutura social, colonial, como a manutenção da escravidão e das disparidades entre colônia do norte e as colônias do sul. Então, pessoal, é isso que a nossa aula, esses são os principais assuntos relevantes a essa independência dos estados, das 13 colônias, não é isso, da América do Norte. Espero que vocês tenham compreendido aí. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.